Conviver com pessoas é difícil, não é mesmo? Cada um possui a sua criação, o seu humor, o seu tempo. Às vezes, nós tentamos fazer tudo extremamente certo para outra pessoa e mesmo assim acabamos errando. Eu já me frustrei muito tentando entender os outros, principalmente fazendo suposições sobre o que o outro acha de determinado assunto. Já me cobrei demais e por vezes me culpei por coisas que nem minha eram. Até que eu percebi que não é sobre entender os outros de fora para dentro. É sobre me entender primeiro. E nesse processo, além da terapia, os livros foi um ponto extremamente essencial. Os livros foram que abriram não apenas as janelas, mas sim as portas para o entendimento. E nesse vídeo aqui, eu quero te mostrar quais livros vai te ajudar a lidar melhor com as outras pessoas. Porque, de fato, conviver melhor e entender melhor as outras pessoas fazem com que você tenha relações mais saudáveis e você até mesmo se estressa menos, porque não que você já sabe o que a outra pessoa irá fazer ou está pensando, mas sim porque você sabe que você fez o seu melhor nas condições daquela relação. Existe um desafio que todos nós vivenciamos ele, que é o desafio de conviver com outras pessoas. A gente cresce achando que o mundo deveria agir da forma que a gente pensa. E se eu, Marcela, sou gentil, a outra pessoa também tem que ser. Se eu, por exemplo, sou de direita, a outra pessoa também tem que ser. Só que a gente sabe que não é dessa forma que o mundo real funciona. Por que não é dessa forma que as coisas irão acontecer? Porque cada pessoa, ela vai ter consigo um repertório, uma história, traumas, diferente um do outro. E quando você entende isso, você se frustra menos e automaticamente julga menos a outra pessoa. E porque basicamente todas as pessoas passam por esse desafio da convivência. Porque seja no seu trabalho, seja em casa ou até mesmo na escola ou faculdade, você tem que conviver com outras pessoas, você gostando ou não, você aceitando ou não, e você entendendo a outra pessoa e o ponto de vista dela ou não. É um desafio porque nós somos seres humanos e nem todos os dias nós estamos agindo, pensando e com humor da mesma forma. Só que sobre isso tem um ponto interessante. Cabe a você ter a sabedoria de lidar com as outras pessoas, ser um apaziguador quando necessário e jamais colocar mais lenha na fogueira em meio a um problema que caso esteja acontecendo. Isso não vai facilitar as coisas, pelo contrário. Eu poderia citar vários outros livros que eu já li aqui para você. Mas por mais que eu ainda não tenha terminado esse livro, eu acredito que para esse vídeo, esse é o livro perfeito. O nome desse livro é Especialista em Pessoas, de Tiago Brunet. Então tem algumas, basicamente, soluções bíblicas e inteligentes para você lidar com todo tipo de gente. E aqui tem muitos grandes ensinamentos para que nós possamos cada vez mais ter menos problemas com as pessoas. Se você entender basicamente qual a categoria que aquela pessoa está inserida na sua vida, você automaticamente não vai esperar certas coisas daquela pessoa. E o que isso quer dizer? Marcela, explica melhor. Não tenho o costume de falar aprofundadamente de todos os livros que eu menciono aqui, porque eu sempre estou aqui para encorajar você a ler as minhas indicações. Então eu vou citar, mas não vou aprofundar muito em relação ao conteúdo do livro. E eu achava que eu não precisava ler esse livro até começar a ler ele. Então eu espero que para você seja da mesma forma que está sendo para mim. Eu inclusive ganhei ele. Então, se você está pensando em presentear alguém, esse é um excelente livro. E como eu disse, por mais que eu não tenha terminado, basicamente as 75 páginas que eu li já fez diferença na minha vida. E por que se encaixa tão bem esse livro em relação a esse vídeo? No livro, ele começa basicamente falando sobre a diferença do mundo real e do mundo ideal. No mundo ideal, muitas coisas deveriam acontecer, ser perfeito, não termos conflitos, sabemos lidar com outras pessoas, mas no mundo real, não é exatamente assim que funciona. Nós não temos só pessoas que serão facilitadores na nossa vida.
existirão pessoas que vão atrapalhar o nosso caminho, mas isso faz parte. Por isso que é tão importante você se tornar um especialista em pessoas para você saber onde que você vai de fato gastar a sua energia em relação às pessoas para ser cada vez uma pessoa melhor, um ser humano melhor e um profissional melhor. A verdade é que ninguém nasceu pronto e ninguém está pronto. Nós somos pessoas que estamos em processo de desenvolvimento tanto pessoal quanto de conteúdos e até mesmo em relação à vida. Porque conforme os dias vão passando, as situações vão acontecendo, nós vamos aprendendo novas lições. Então, assim como eu estou num processo basicamente eterno de aprendizagem e aprendizado, você também está. Só que nesses momentos pode ser que a gente cruze o caminho da pessoa em meio a um problema, em meio a uma dificuldade que ela não sabe como passar por cima. E nesses momentos você pode não ter o melhor daquela pessoa, você pode ter uma resposta ignorante, você pode não ter uma dica, se é aquela pessoa que não vai facilitar o seu voo, mas se você saber lidar com isso, você vai ganhar muito mais do que aquela pessoa que, por mais que não esteja facilitando a sua vida, você não vai ser a prejudicada nisso. Um dos maiores aprendizados nesse livro é que ele começa a falar sobre você classificar as pessoas da sua vida. Terão pessoas que serão estratégicas, as necessárias e os amigos íntimos. Onde os amigos íntimos você deve conseguir contar em uma única mão. Os necessários é como, por exemplo, um vizinho, um colega de trabalho. E já os estratégicos é aquela pessoa que possui um interesse que junto com você ambos vão se beneficiar, mas você não precisa ter raiva nem ódio daquela pessoa. E se você se juntou àquela pessoa, teve o seu objetivo cumprido, ela também, cada um segue sua vida, você não precisa ficar falando mal da outra pessoa, você ter raiva por isso. Tá tudo bem, existem pessoas que realmente serão as pessoas estratégicas da nossa vida. Só qual é o maior erro das pessoas? Não saber categorizar de forma correta quem são as pessoas e quais são os momentos devidos dela. Por exemplo, uma pessoa que pode te magoar verdadeiramente é um amigo íntimo, porque com ele você compartilha segredos, conta coisas que nenhuma outra pessoa jamais vai ficar sabendo. Então, como que um colega estratégico ou necessário vai poder te magoar sendo que ele não sabe nada da sua vida? Então, essa é uma grande lição para nós. Primeiro de tudo, você tem que categorizar as pessoas na sua vida. E segundo, conforme cada categorização tem a sua demanda. Então, não espere muito de uma pessoa que não é um amigo íntimo seu, por exemplo. E em meio a esses aprendizados, eu fiquei pensando justamente sobre isso. É algo que nós não temos costume de categorizar as pessoas e a gente acaba esperando muito das pessoas erradas. E quem fica frustrado no fim das contas é sempre a gente, porque a pessoa tá vivendo a vida dela normal. Então, quando você vai atrás, aprende e tem mais conteúdo, conhecimento, você é a pessoa que vai ter mais sabedoria da situação. Então, não espere da outra pessoa aquilo que você faria, como você é a pessoa que tem mais conteúdo, mais conhecimento. Então, esse é um ponto extremamente importante. Se você não tem esse costume de fazer, faça. E se você quer saber mais sobre esse livro, leia ele, já adquire ele, porque vale muito a pena. E ele fala aqui não apenas desses 3 tipos de categorização, mas ele traz também os incontornáveis, por exemplo, que vou dar o exemplo para vocês para mencionar, são as nossas famílias. A gente não escolhe quem são os nossos pais, quem são os nossos primos. Ali a gente é inserido, a gente nasce sem poder escolher. Então, que a gente tem que saber lidar com essas pessoas. E também existem aqueles que são os contornáveis, como por exemplo um Uber que você pega, uma pessoa do caixa, uma aeromoça que às vezes pode não facilitar a sua vida. Então é sobre você saber exatamente com quem que você vai gastar a sua energia, o porquê e como. E claro, sempre ser um facilitador. A pessoa pode te oferecer algo ruim, porque ela pode estar vivendo algo ruim naquele dia dela, mas não vai ser você que vai devolver com a mesma moeda, porque você é a pessoa que possui a sabedoria. Então, adquire já. E não é publi, galera. Quanto mais você se interessa
em ler, observar, estudar o que acontece com as outras pessoas, você consegue compreender muito mais o que acontece dentro de você. Então, muitas vezes, nós projetamos nas outras pessoas aquilo que nós desejamos ouvir. Se você viver sempre dessa forma, recorrentemente você vai se frustrar. Porque as pessoas não precisam corresponder às nossas expectativas. Na verdade, elas nem devem. E é basicamente na leitura que a gente encontra um espelho. Porque quanto mais a gente continua estudando sobre as outras pessoas, a gente consegue entender o que acontece dentro da gente. E se a leitura ainda não funciona assim para você como um espelho, é porque você precisa se aprofundar cada vez mais. E isso eu digo em específico, principalmente quando você estuda sobre o conteúdo do comportamento, como lidar, ser especialista em pessoas. Quando o tempo passa e você adquire mais conhecimento, você entende que você não precisa e não deve consertar nenhuma outra pessoa. E sim, que você deve sempre tentar entender o que aquela pessoa está passando, vivendo e quais são os momentos dela. Conviver com pessoas não é fácil, mas pode ser leve. Por isso que se você tem interesse em se aprofundar cada vez mais na leitura, ler livros que realmente vão transformar a sua vida, eu espero você no meu clube do livro. Lá existirão outras pessoas para a gente poder juntas debatermos sobre o assunto daquele livro, a lição, como foi para a pessoa essa jornada de leitura. E para quem é de Brasília, nós teremos encontros presenciais. Então, se você quer saber mais, eu vou deixar o link aqui na descrição e eu espero você. Se esse vídeo te fez refletir ou te gerou um interesse em ler aquela indicação de livro, não deixe de deixar os seus comentários para que eu possa trazer cada vez mais vídeos com essas indicações que vocês sempre me pedem. E é com muita alegria que eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!